Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro treinamento por dentro do Compre Asset para os clientes. Primeiro, a gente quer agradecer todo mundo que se inscreveu, todo mundo que mandou as suas dúvidas e quem já está aqui com a gente para a gente começar. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos apresentar a equipe. A gente que vai estar aqui com você hoje, com vocês. Daqui a pouquinho o Dan vai entrar para falar com vocês. E, enquanto isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Laura, eu sou redatora aqui no Compre Asset. Eu acredito que muitos de vocês não me conhecem, né? Vocês têm contato mais com o Dan, com o pessoal do suporte. Eu aqui no Compre Asset fico responsável pelas notas de atualização, pelas correções da semana que vocês veem aí. Também faço alguns posts nas mídias sociais. Então, tudo que é relacionado à redação é comigo e hoje eu vou estar aqui apresentando esse webinar junto com vocês. Também está aqui a Vitória, do suporte, aí que vocês já conhecem, né? Eu acho que a maioria já teve mais contato com ela. E ela vai se apresentar e passar alguns lembretes para vocês. Boa tarde, gente. Eu sou a Victoria Machado. Muitos aqui me conhecem, né? Como a Laura falou, eu fico no chat conversando com vocês. Alguns clientes já vi também pessoalmente, a gente vai conversando e eu vou auxiliando com vocês, né? Então, hoje, para variar um pouquinho, também vou estar aqui no chat com vocês. Só para lembrar que o chat que aparece para vocês, o bate-papo, vai estar fechado. A gente vai usar ele para mandar alguns links, mandar algumas informações para vocês, mas vocês podem conversar com a gente pelo QIA. Aqui embaixo, nessa barrinha de funcionalidade, tem um chatzinho escrito QIA. Então, todas as dúvidas que vocês quiserem mandar para a gente vai estar interagindo com vocês também. O Dan vai estar apresentando, vai responder algumas perguntas que vocês já fizeram, mas também perguntas que vão estar nesse QIA, e eu vou tentar responder algumas questões com vocês também, então a interação de vocês é muito importante. Então, converse com a gente aí pelo QIA. E vou passar alguns lembretezinhos, tá? Lembrando, né, que durante a reunião toda, durante essa troca toda, a gente vai estar conversando. Então, caso alguma coisa não fique tão claro, não responda na hora que vocês mandem, mas pode mandar que a gente vai aos poucos respondendo todo mundo. Essa aula, esse aulão, que a gente quer que também não seja uma palestra, uma reunião, é uma troca, né, de informação. Então, a gente vai passar o que a gente sabe, a gente vai passar o que a gente acha que vai ajudar vocês, mas tudo que a gente for falar aqui, além de ser gravado, vocês vão poder assistir depois, se vocês quiserem. A gente quer que vocês entendam que isso aqui não é o nosso único contato, tá? Muitos aqui já fizeram algumas reuniões com o time do suporte, com o Dan, com o nosso time, mas a gente quer que vocês entendam que a gente pode fazer isso quantas vezes vocês quiserem, seja em particular para alguém que tem alguma dúvida específica, ou seja para um time ou para colaboradores novos da empresa de vocês, a gente sempre está disponível de forma gratuita para fazer demonstração, para fazer treinamento. Então, ao decorrer também da webinar, a gente vai estar mostrando o link de agendamento com a gente do suporte. Então, como sempre a gente esteve disponível, a gente vai continuar disponível para vocês, tá bom? Então, a Laura vai falar um pouquinho de uma interação que a gente vai ter aqui na nossa webinar e todos sejam bem-vindos, espero que vocês gostem da webinar e que seja de grande proveito para vocês. Obrigada, Vi. Rapidinho aqui, então, vou lançar uma enquete. A gente quer muito saber a opinião de vocês. Nós colocamos aqui algumas novidades que a gente vai ter no Compreast em 2023. E a gente quer saber qual delas que vocês mais estão ansiosos para ver no ano que vem, tá bom? Então, já está aí aparecendo para vocês, vai ficar um minutinho aí. Então, fiquem à vontade para responder.
Legal, a galera tá respondendo, já tem 75% de respostas. Pessoal participativo. Vou deixar mais uns segundinhos para todo mundo conseguir votar. Bom, já tem 80%, vou fechar a enquete aqui para a gente começar. Muito obrigada a todo mundo que votou. Aí estão os resultados. Depois também vai ficar gravado, então quem quiser depois retomar, dar mais uma olhadinha, é só ver a gravação depois, tá bom? E aqui, antes de começar, antes de chamar o Dan, a gente vai fazer uma premiação com vocês. Então, as 5 primeiras pessoas que postarem um story lá no Instagram, @compliacity, marcar a gente, vai ganhar uma camiseta da nossa loja, com frete, tudo incluso. É só ir lá e escolher uma camiseta. E depois o restante do pessoal que postar, a gente vai fazer um sorteio, tá? Então, se você for um dos primeiros, você ganha. E depois, se você não for, também tem mais chances de ganhar com o nosso sorteio, tá bom? Então, vai lá no Instagram, posta um story que você tá assistindo o treinamento, tá fazendo essa aula com a gente. Marca o Compliacity, a gente vai receber aqui, a gente vai anotar, e as 5 primeiras vão ganhar uma camiseta da nossa loja, tá bom? Então, vamos começar. Vou chamar o Dan, passar a bola para ele, explicar para vocês como que a gente separou as dúvidas, sobre o que a gente vai falar hoje. Então, agora é com o Dan. Dan, é com você. Ah, tava no mudo. Estão me escutando agora, né? Imagino que sim. Tá bom. Faz um tá. Laurinha tá fazendo sinal positivo. Maravilha. Laurinha, você pode tirar a tua tela. Eu posso ficar só com o meu vídeo agora e aí depois eu compartilho as perguntas do meu computador. Tá bom? Legal, Dan. Tá Beleza. bom. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Então, repetindo, pessoal, quero receber as perguntas de vocês no Q&A, que a gente conseguir responder, a gente vai respondendo. Laura e Vicky vão me apoiar aqui no controle dessas perguntas. E eu vou tentar responder ao vivo algumas coisas que eu não consegui responder, a gente depois fala no privado, tá bom? Pessoal, nossa, estou muito empolgado para conversar com vocês hoje. Tem tempo que a gente queria promover, que a gente está a fim de fazer esse aulão conjunto. Bom, o nome dos participantes estão aí para vocês poderem conhecer também. Todos vocês fazem parte de uma grande família, né, de uma comunidade. Então, a gente tem mesmo que se apoiar bastante para a gente conseguir ter, né, no nosso mercado, a melhor fundação de compliance entre o maior número de participantes possíveis, né? O Compliacity, que você já sabe, hoje em dia roda em praticamente 30% do mercado de gestoras e assets aqui do Brasil, fora outros mercados que a gente também está trabalhando. Então, o domínio da ferramenta, né, entender um pouco melhor do potencial da ferramenta e como fazer o teu dia a dia é muito importante. E o que a gente percebe um pouco na prática, quando tanto o nosso time de atendimento quanto eu mesmo nas conversas com vocês, é que muitas vezes tem uma troca de bastão, então sai uma pessoa na posição de diretoria de compliance, ou entra algum novo analista, gerente, e aí, na passagem de bastão, às vezes o conhecimento do Compliacity se perde um pouquinho, né? Então,
essa é uma oportunidade para a gente poder se reconectar, para vocês poderem ter, para reciclar um pouco do conhecimento de vocês acerca do software e, enfim, e reativar esse contato, porque como a Vicky colocou muito bem, não é a única forma da gente poder se encontrar, né? O nosso chat está sempre ativo, a gente pode marcar treinamentos individuais, mas esse aulão aqui, eu espero que seja muito útil. Se for útil, a gente repete também de outras formas, com outras perguntas, para poder nos aprofundar em outros temas que a gente não vai conseguir tocar hoje. Já fizeram a pergunta de tempo, a gente quer que seja um aulão objetivo, então nosso foco aqui é terminar 5 horas. Como bons brasileiros, talvez a gente passe um pouquinho do tempo, dependendo do tipo de perguntas que vocês fizerem ao longo da nossa conversa, tá bom? A gente recepcionou uma porção de perguntas que vocês fizeram no próprio formulário de inscrição para esse aulão. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui agora. Vou compartilhar até minha tela inteira. E aí, vocês podem ver aqui já na minha tela alguma das perguntas, tá? Tá bom. Então, pararam, pam, pam. Então, tá bom. Então, tiveram perguntas de ordem bem geral, né? Então, como tirar o máximo da ferramenta, como utilizar de forma mais eficiente os pilares no Complacid, qual é o principal papel de compliance numa empresa. Na parte de agenda especificamente, saber mais das atividades em geral e como verificar as tarefas que já foram concluídas no passado. Ótima pergunta específica. Nas obrigações, como melhor interagir com as obrigações e outras facilidades, preenchimento de obrigações estruturais no ano a ano, governança das obrigações regulatórias. Mais questões jurídicas, né? Como é que é feito o acompanhamento das normas, agenda internacional, como adicionar uma legislação que, de repente, o Complacid não cobre, como regras da SUSEP sobre fundos de previdência, obrigações da gestora de investimento que trabalha com investimentos imobiliários, estruturados imobiliários, regras aplicáveis ao meu setor, como usar, controlar para comitês de assembleias, como adequar rotinas de compliance a corretores para Complacid, uso para treinamento normativo, e aí também tem canais e treinamentos para canal de denúncia e treinamento feito pela própria instituição, o processo de due diligence terceiro, e peraí que minha própria câmera está tampando aqui a pergunta, e aprimoramento da ferramenta de background check. Uma pergunta também, que se a aba de terceiros engloba a possibilidade de realizar um KYP, Lawyer Partner, ou lembrete da revisão. E como montar uma esteira de aprovação de documentos dentro da plataforma, ferramentas de controle de acesso, de controle e risco, gerenciamento de documentação e alerta de vencimento, envio de documentação aos colaboradores e terceiros. Opa, olha o meu antivírus pipocando aqui. E uma pergunta sobre perfil de acesso. Ufa, pergunta pra caramba. Vamos tentar responder elas ao máximo. Eu vou começar pelo começo, né? Então, que foi essa pergunta mais geral. Como que eu uso de forma mais eficiente todo o conjunto de funcionalidades do Compli, tá? Então, vamos lá. Estou logado como se fosse uma gestora fictícia, tá? Deixa eu só tirar aqui na minha frente. Então, estou acessando como se fosse uma gestora fictícia, tá? Lembrando que vocês, para acessar o Complacid, app.complacid.com, e se vocês usam o e-mail do Outlook ou do Google dentro da empresa de vocês não precisam botar login e senha, vocês podem clicar aqui no Google se forem Google, ou Outlook se forem Outlook, e aí você aponta qual é o teu e-mail que está cadastrado no Complacid, e aí ele já vai te jogar direto lá para dentro do teu ambiente na posição certa. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que o Complacid ele tem 2 interfaces, tá? Então, tem essa interface, que é a interface do time de compliance, e tem a interface da visão do colaborador. Então, a gente brinca, já falou isso algumas vezes sobre isso, onde a gente fala que o Complacid é como se fosse... Sabe que nem tem o aplicativo do Uber, né? Que você tem a mesma aplicação, mas você tem uma versão para o motorista e uma versão para o passageiro, né? Que é a mesma coisa. Então, é a mesma aplicação, só que tem um lado que é para o
o colaborador, vamos colocar o colaborador aqui na figura do passageiro, e tem aqui uma visão para o motorista, né? Que é quem está coordenando o programa de compliance. Claro que quem é do compliance também tem o chapéu de colaborador, porque mesmo sendo uma diretora de compliance, um diretor de compliance, um gerente, um analista de compliance, vocês também estão sujeitos ao mesmo programa de compliance que todos os outros colaboradores meros mortais, tá? Então, vocês conseguem navegar de um mundo para outro, coisa que os colaboradores não conseguem fazer porque eles não podem ter acesso à visão de compliance, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante da gente aprender. Em seguida, vamos entrar aqui no que a gente chama do nosso triângulo do compliance, tá? Então, tem aqui esse triângulo é composto pela parte de agenda, obrigações estruturais e eventos. A gente fala muito sobre esse triângulo no começo do treinamento, que é um treinamento sobre o uso da ferramenta Compliacity, que está disponível para todos vocês aqui dentro da aba de treinamentos. São esses 3 treinamentos aqui, que é dominando o software Compliacity como um membro usuário, como um membro administrador e membro para o Compliacity, falando já de perfis de acesso, de acordo com a pergunta que chegou, são os membros do time de compliance, que têm acesso à visão de compliance, e um treinamento para aprender a dominar a ferramenta Compliacity do ponto de vista de um colaborador, tá? Ou seja, de uma pessoa que não faz parte do time de compliance, que não tem acesso a essa visão aqui que vocês estão vendo aqui na tela de vocês. Então, eu vou voltar aqui para a visão do colaborador e vou entrar nesse treinamento que eu estou aqui por fazer, para vocês poderem ter uma ideia do que é. Então, esse treinamento aqui, ele é um conjunto de vídeos curtérrimos, assim, de 5 minutos no máximo, onde a gente vai falar, né, do que é o triângulo do compliance, o que é uma obrigação estrutural, o que é uma agenda regulatória, o que é um evento de compliance, né, os diferentes tipos de perfil de acesso de pessoas dentro da aplicação, e depois a gente vai navegando, né, na verdade, tela por tela, para que vocês aprendam e dominem essa ferramenta, tá? Então, em teoria, esse treinamento online até substitui a nossa aula de hoje. Aqui essa aula é muito mais dinâmica, é muito mais gostosa, a gente está batendo esse papo aqui ao vivo. Mas qualquer um de vocês, podem não só fazer esse treinamento online, como vocês podem matricular, entre aspas, qualquer um dos colaboradores de vocês nesse treinamento da ferramenta. E todo mundo sai desse treinamento sabendo exatamente o que é o Compliacity, né? E toda a interface que a gente tem. E a gente fala muito do triângulo do compliance, para vocês. Então, o nosso triângulo do compliance é formado por essa agenda regulatória de atividades periódicas, pelas obrigações estruturais e pelos eventos de compliance. Tá? E aqui foi a forma como nós, do Compliacity, entendemos que a gente consegue olhar para todo esse conjunto, todo esse arcabouço jurídico e regulatório que incide sobre as casas de vocês, sendo a melhor forma de destrinchar, de mastigar todas as regras que saem de CVM, Anbima, Banco Central, etc. Então, a primeira forma que a gente faz quando a gente está lendo uma regra, e lembrando que a gente tem aqui um time de advogados que fica mapeando regra o tempo inteiro, então, na esteira de processos desse grupo de advogados, eles ficam investigando CVM, Anbima, Banco Central, a ANPD e alguns outros órgãos reguladores diariamente. Eles tentam enxergar se teve alguma novidade regulatória, e a gente começa uma análise. Primeiro a gente cria aqui alertas regulatórios para poder comunicar para vocês as mudanças que aconteceram. A gente publica todos esses alertas para vocês aqui. Né? CVM tem aqui um comando para gestores e administradores fiduciários né, por conta desse tema. E aí a gente vai comunicando isso para vocês. Mas eles também fazem uma análise de impacto para saber se teve alguma mudança na agenda regulatória de cada um de vocês. Tá? E aí, a primeira coisa que a gente vê quando a gente está lendo aquele juridiquês, aquele texto bem duro que sai da CVM, ou que sai de um código da Anbima, ou que sai de algum órgão regulador, é se tem algum comando periódico. Né? Então, se tem algum comando que fala para a gente assim, você tem que fazer, esse participante tem que fazer determinada ação pelo menos mensalmente dessa forma, ou tem que enviar tal tipo de documentação pelo menos anualmente dessa forma.
Então, é tudo aquilo que tem periodicidade, tá? Tudo aquilo que tem um fator de tempo frequente atrelado ao comando, tá? E aí, tem vezes que a CVM vai falar assim, olha, você tem que ir até o último dia útil do mês de abril para disponibilizar tal relatório. Nessa hora, o prazo está chumbado na regra, né? E aí eu até posso vir aqui na minha agenda regulatória e ver e filtrar as atividades que têm prazo fixo, né? Eu acho que em setembro não deve ter nenhuma. Não, até tem. E aí eu vejo as atividades que têm prazo fixo chumbado na regra, tá? Ou eu vou fazer um filtro para saber tudo que vem da resolução 21, por exemplo, né? Para quem é um gestor de recursos. Eu posso tanto filtrar daquele jeito ou clicar aqui direto na categoria para o sistema me filtrar todas aquelas atividades daquela resolução, daquele conjunto, dentro daquele período de tempo. Tá? E a agenda ela vai abrir sempre no mês corrente, né? Então a gente vai poder sempre olhar para o que a gente tem que fazer naquele mês especificamente, para poder saber se a gente vai terminar o mês com 5 estrelinhas ou com menos estrelinhas, né? E eu posso navegar para o futuro, para o passado, para ver o que eu já fiz. Então, me perguntaram como é que eu faço para ver atividades que eu já fiz no passado. Tem algumas formas. Por exemplo, eu posso voltar aqui em agosto e vou ver o que está aberto, o que está por fazer, né? Eu vejo aqui, olha, tem 2 atividades por fazer. Tem que matar essas atividades. Ou eu posso entrar numa atividade específica. Então, eu estou entrando numa atividade que eu estou vendo que ela, pelo número de embasamento aqui, é uma atividade mensal, né? Perdão, aqui. Então, eu estou vendo que ela já aconteceu aqui em janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março de 2018, abril de 2018, por aí vai. Então, eu também consigo ver aqui essa atividade específica, todos os momentos em que ela não foi feita, todos os momentos que ela está vermelhinha e que o prazo está no passado. Eu quero voltar no que eu botei nessa atividade dessa agenda em janeiro de 21. Aí eu vou entrar aqui em janeiro de 21, vou ver aquela mesma atividade com todo o conjunto de evidência que foi logado por mim, ou pelo time de compliance, ou por qualquer outro colaborador da gestora, da empresa, da organização, que foi logado em janeiro de 2021. Então, essa é a forma da gente conhecer um pouco mais do nosso passado, tá? Então, todas as atividades, elas vêm com uma descrição aqui em bom português. Essa é uma versão que eu estou mostrando para vocês, é uma versão de demonstração, tá? Então, a gente brinca a beça com ela, não é para levar a ferro e fogo o que está escrito aqui como obrigação regulatória, porque a gente brinca muito com isso. Mas a ideia aqui não é passar os detalhes da regra, e sim o conceito do software, né? Mas eu tenho aqui todo o juridiquês, todo um bom português, tenho aqui embaixo o juridiquês, então, de que trecho, de que regra, de que resolução, que artigo gerou, originou esse comando regulatório periódico. E eu tenho aqui embaixo, na área de discussão, o registro de evidência, né, da conclusão dessa atividade, desse dossiê. Então, alguém fez uma pergunta bem genérica, falando, né, qual é o principal papel do compliance numa empresa, né? Então, dentro de uma a gente está falando não só com gestoras nesse call, mas com outros participantes do nosso mercado de capitais brasileiro. Mas dentro dos nossos principais papéis, né, uma das principais funções que a gente tem aqui como compliance, e o compliance trata muito do compliance regulatório, é a capacidade da gente como empresa de ser aderente a todas as regras e leis e regulamentações que, né, incidem sobre a nossa casa. Então, basicamente, a nossa... Espera aí, deu uma microfonia aí. Tem pergunta já, né? Tem como personalizar agenda regulatória? Então, a Eduardo Souza fez uma pergunta legal aqui que a gente pode aproveitar. Dan, tem como personalizar a agenda regulatória ao contexto da A7, dado uma filtrada, remover ou adicionar obrigações e etc? Tá. Então, obrigado, Vic. E Vic, eu acho que se você levantar, não sei se você consegue, acho que se você levantar a mão, eu já posso vir direto aqui para o Q&A para a pergunta, tá? Estou olhando para ela aqui na minha frente. Então, tem como personalizar a agenda regulatória no contexto da asset? Tem, sem dúvida. Então, a gente sempre se permite errar para mais, né? Então, a ideia nossa é assim, se a gente tem uma atividade que é de uma... se a gente tem uma atividade que é... Espera que eu estou tentando tirar aqui da minha frente. Pronto. Se a gente tem uma atividade, se a gente tem uma agenda,
por exemplo, a gente atende a quase 300 gestoras, né? Então, a maior parte delas são gestoras que gerem fundos líquidos, 555, bem feijão com arroz, tá? E a gente tem um módulo para quem faz gestão de recursos terceiros de fundos líquidos. A maior parte de vocês tem justamente esse conteúdo aí com vocês. Só que, naturalmente, vocês têm algumas particularidades dentro dentro da atividade de vocês. Então, por exemplo, a gente tem uma atividade aqui para quem negocia ativos de baixíssima liquidez na Bolsa, né? E aí tem questões de PLD, porque se, em tese, eu estou lidando com um papel de baixíssima liquidez, eu estou vendendo, comprando esse ativo, eu conheço a contraparte que tá do outro lado da mesa, e por conta de conhecer a contraparte, né, mesmo a Bolsa sendo um ambiente de negociação anônima, o fato de ser baixa liquidez pode indicar que eu conheço a contraparte. Se eu conheço a contraparte, eu tenho que minimamente ser diligente o suficiente para conseguir garantir que aquela outra contraparte, né, tá agindo dentro do que se espera no conjunto de regras do nosso mercado, né? E aí o compliance também tem que ficar de olho no time de gestão, no sentido de, peraí, né, como é que a gente chegou até esse cara, quem é essa contraparte, como é que esse preço foi definido. E aí tem muita gestora que fala, putz, mas eu não negocio esse tipo de ativo de baixa liquidez, eu não quero ficar olhando para esse tipo de atividade o tempo inteiro na minha agenda. Deixa eu ver até se eu acho essa atividade especificamente aqui. Deixa eu ver. Eu vou filtrar aqui, sei lá, liquidez. E aí eu vou... aqui, ó. Monitorar operações com ativos de baixa liquidez negociados em bolsa. Eu falo, cara, eu não quero fazer isso porque apesar de ter fundos líquidos, ser uma gestora de baixa recursos, eu não faço esse tipo de coisa. Eu vou lá e eu arquivo essa atividade. Então, ao arquivar essa atividade, eu estou tirando todas as ocorrências dessa atividade dentro do meu Compli Asset, tá? Ele aparece um alerta, porque, né, se você arquiva uma atividade que é importante, você pode deixar de entregar uma coisa que você deveria entregar. Então, ele tem esse alerta, mas eu arquivei. E agora, essa atividade de baixa liquidez não aparece mais na minha agenda. Então, vocês podem fazer, por exemplo, esse ajuste fino, tá? Ou eu posso entrar numa atividade e falar, olha, eu quero mudar essa atividade para, sei lá, eu quero fazer ela mensalmente, tá? Ela já deveria ser mensal, alguém mudou aqui para demonstrar para trimestral. Então, também posso mudar para trimestral, tá? Então, vocês... as atividades que têm um prazo chumbado na regra, né? Como o exemplo que eu tinha dado antes, que até o último dia do mês de abril você tem que fazer tal coisa, esse prazo a gente não deixa vocês mudarem. Mas tem muitos prazos dentro da agenda regulatória de vocês que são comandos mensais, trimestrais, semestrais, anuais, que foram concebidos pelos advogados como uma forma, como um instrumento, como um teste de aderência às normas que incidem sobre a casa de vocês. Então, a gente lê uma norma, a gente entende que você tem um comando objetivo lá que você tem que cumprir, né? Mas nem sempre a regra, os códigos, as resoluções, elas vão dar o beabá de como você vai fazer aquilo. A gente cumpre esse papel, a gente preenche esse espaço e fala, olha, para você se assegurar que você está cumprindo esse trecho dessa regra, você tem que ter um monitoramento trimestral para garantir que isso aqui está sendo feito. Nessa hora, a gente está atribuindo o critério trimestral da nossa cabeça, né? Como é que a gente tem? Aí a gente também a gente não tira da cartola. A gente tenta fazer um exercício de por exemplo, né? A gente faz um exercício de risco, né? Então, assim, a gente vê isso acontecendo com muitas gestoras com muita frequência? Vemos. Então, a gente acha que esse monitoramento pode ser um pouco mais estreito. A gente vê isso muito raramente, então a gente coloca um monitoramento mais espaçado. Ou a gente já conhece muito bem, a gente conhece bem a cabeça de CVM e Ambima, a gente sabe o que eles estão atrás. Eles estão atrás muito desse tipo de controle. Então, vamos fazer um controle mais apertado. Ou vice-versa, mais espaçado. Mas se vocês quiserem mudar essa periodicidade, vocês podem fazer isso a qualquer momento, tá? Temos algum lugar na agenda, vou continuar aqui nas perguntas, Vicky e Laura. Temos um lugar na agenda quais as evidências necessárias para estar em compliance com a regulamentação? Ótima pergunta. A gente vai dizer, muitas vezes, dentro da própria descrição da atividade, o que se espera de vocês. Mas cada caso é um caso, né? E a gente nem sempre vai poder dizer com toda certeza qual é a necessidade de evidência ideal para cada caso. Qual é a minha abordagem
quando tratando desse ponto? Eu aplico o seguinte teste mental. Se eu olhar essa atividade daqui a 1 ano, eu consigo entender, explicar e recontar essa história com início, meio e fim, sem recorrer a nenhuma outra fonte de evidência? Consigo. Então, beleza. Então, aqui tem a evidência, né? Significa que se eu sair, se eu morrer, se eu trocar de lugar, ou se alguém vier bater na porta e pegar esse documento, eles vão conseguir entender o que se passou pela nossa cabeça na época, e tem aqui os documentos ou não, os prints ou não, que vão evidenciar que aquilo dali foi feito, tá bom? Ao invés de arquivar, você pode mudar a periodicidade dela, César? Super César, pode. Então, você vai ali de novo, na edição, e você edita a periodicidade dela. Aí, no ano que vem, a gente já vai botar a periodicidade que você determinou, tá? E se você tem periodicidades esse ano que você não quer mais, porque era mensal e virou anual, era mensal e virou trimestral, aí você pode aqui tirar aqui essas 2 atividades, deixa só aquelas... deixa só aquelas 4, mudei para trimestral, aí eu vou botar aqui só aquelas 4 atividades trimestrais do ano. E aí, ano que vem, já vai entrar trimestral, né? Se foi assim que você pré-determinou na recorrência da atividade, César. Tá bom? Super Marcela, em caso de descontinuarmos com o Pliast, conseguimos fazer um backup de informação e botar no sistema? Consegue, espero que isso nunca aconteça, mas vocês sim conseguem fazer uma baixa por arquivo de Excel, ou pegando PDFs, ou a gente pode expurgar parte do banco de dados, né? Então, tem N formas de se fazer. Mas a gente entende que, assim, a guarda no Complete Asset é muito mais eficaz quando você consegue, por você conseguir passar esse bastão e já ter tudo isso armazenado de forma muito organizada, com cada evidência em cada caixinha, né? É muito difícil, na minha visão, praticamente impossível, você conseguir entregar 300, né, atividades por ano com uma guarda de informação por Excel, né? Ou por uma organização de drives com micro PDFs, né? Ou até dentro do e-mail. Oi, Jéssica, vamos lá. Sobre as atividades, eu sempre mudo a periodicidade de acordo com as políticas internas. Perfeito. Sempre observando as indicações do Compliance e as questões regulatórias. Maravilha. Esse é o modelo, tá? Esse é o nosso grande modelo. E, Daniel, quando eu gero um relatório de aceite de determinado documento, o documento que foi aceito não aparece no relatório. Tá, isso aí a gente vai tratar na parte de aceites, tá bom? Maravilha, pessoal. Avançando, quando a gente está fazendo uma obrigação estrutural... lembrando, gente, que vocês também mencionaram como vocês criam uma própria atividade, vocês podem criar novas atividades, e aí vocês podem não só criar atividades, mas categorias próprias. Então, eu posso criar aqui uma categoria, vou falar sobre, sei lá, comitês e governança, não sei, estou aqui chutando, tá? Aí eu vou criar aqui uma categoria dessa maneira, vou pegar aqui um texto qualquer, vou botar aqui, aí eu posso botar aqui o título dessa regra, o título dessa atividade, vou dizer que o assunto é governança, comitê... E aí eu posso, inclusive, como título do embasamento, botar aqui, olha, é o capítulo 3 da política, né, da política interna, tal. Então, vocês podem usar como evidência de embasamento a própria política de vocês, né? E vocês fazem uma referência cruzada interna para aquilo. Aí eu vou dizer, quero começar a fazer isso agora em setembro, é uma atividade mensal, vai ser toda primeira quinta-feira do mês, porque dia 1º foi uma quinta-feira, e eu vou fazer isso por 1 ano para ver como é que eu me comporto, tá? E aí eu vou lá e crio essa atividade. E agora, eu posso pegar essa atividade, também posso dizer, olha, eu vou atribuir ela a Vicky, tá? Vou dizer que é a Vitória. Tá? Maravilha. E aí o sistema me pergunta, Dan, você quer botar... Eu encontrei outras 11 ocorrências dessa atividade. Você quer botar todas as 11 atividades para a Vitória? Aí eu posso replicar ou não replicar, tá bom? Maravilha. Quem é responsável fica com lembretes, né? A gente pode botar como responsáveis outras pessoas que não são da organização de compliance, tá? Renato, vou falar exatamente agora sobre isso, tá?
Então, quando eu vejo aqui nas obrigações estruturais, tudo aquilo que eu coloco aqui dentro de obrigações estruturais, os nossos advogados, são aquilo que a gente pega na regra, que é exatamente quando a gente vê um comando de aderência a uma regra nova. Então, por exemplo, a partir de agora você tem que produzir uma política que você não tinha, você tem que constituir um canal que não existia, você tem que nomear uma pessoa para aquele cargo de diretoria. São comandos que você faz uma vez e não precisa fazer de novo. Diferente da agenda, que são comandos periódicos, tá? E aí tem uma pergunta de como fazer a manutenção disso ano a ano. Essa é uma lista padrão. Essa lista, quando bate aqui em 100%, ou seja, significa que eu estou com 100% do meu programa de compliance estruturado, né? Eu consigo... Tenho lá minhas políticas, as pessoas, os processos mínimos. Então, isso aqui está declarado. Quando bate 100%, pessoal, essa área não muda muito. Ela só muda, essa barra só regride para menos de 100% quando tem uma mudança regulatória, os advogados identificam novas obrigações e aí aparecem novas obrigações para serem concluídas. Então, salvo no caso de novas resoluções de CVM, mudanças profundas de códigos da Anbima, essa área, depois de pronta, permanece relativamente estática, tá? E para concluir uma atividade dessa, eu clico no título da obrigação em si, vejo lá em bom português, o juridiquês, e vou lá e preencho preencho de evidências esse dossiê, tá? Falando um pouquinho aqui de como eu logo evidência, eu posso pegar aqui a qualquer momento, colocar aqui um texto, eu posso falar também @Laura, a Laura não está aqui, vou botar aqui @Vitória de novo, Victor, estou te usando para Cristo aqui. O que acha desse texto, tá? E aí eu posso também pegar aqui arquivos qualquer e vou pegar aqui e vou jogar para cá, tá? Então a gente consegue aqui falar, a gente consegue mandar documentos, a gente consegue mencionar pessoas, e aí quando a gente manda documentos e menciona pessoas, no caso aqui a Vitória, vai receber um alerta dizendo: o Dan mencionou você com esse texto, com esses arquivos. E a Vitória pode responder o e-mail, que a resposta por e-mail da Vicky vem para cá, tá bom? Maravilha. Quando a gente fechou a parte de obrigação estrutural, a gente pode partir para a parte de eventos, tá? Então, vamos falar agora dessa distinção de eventos e agenda que vocês colocaram aqui. Quem colocou para mim mesmo? Qual a diferença de... Bom, não vou procurar não aqui, depois eu vejo. Gente, estou tão feliz, estou vendo nomes tão bacanas aqui na nossa lista, né? De pessoas que a gente conversa tanto, né? Muito bom. Olha só, eventos é o último lado do triângulo, tá? E a partir daqui eu consigo evoluir mais rápido para a gente tentar se ater aqui ao nosso programa inicial. Mas evento, pessoal, é tudo aquilo que acontece ao longo do tempo dentro das organizações de vocês, que na maior parte das vezes é imprevisível. Então, por exemplo, é um colaborador pedindo permissão para fazer um investimento pessoal, é o registro de um erro operacional, é o começo de uma investigação que entrou pelo canal de denúncias, é a due diligence de um prestador de serviço. Vocês estão sofrendo uma due diligence de um investidor institucional. Recebi um ofício da CVM, recebi um ofício da Anbima, fiz uma comunicação ao COAF. Então, tudo isso são coisas que a gente não poderia botar na agenda, dizendo, no dia 21 de setembro você vai receber uma denúncia e vai ter que começar uma investigação. Mas quando você começar essa investigação, vocês têm o dever de registrar e acompanhar esse evento de compliance. Então, voltando àquela pergunta macro, qual é o papel de vocês como compliance? Eu gosto de resumir muito o nosso trabalho como compliance officers, como através da nossa capacidade, do nosso dever de documentação, né? A nossa capacidade de registrar e acompanhar o que está acontecendo dentro da empresa do ponto de vista de aderência às regras da nossa indústria, né? E partindo para um papo mais cabeça aqui, né, um pouco mais teórico, ao fazer isso, a gente se torna naturalmente uma empresa com uma bússola moral mais definida, né? Uma bússola moral mais definida, mais integridade na forma como a gente lida com todas as pessoas internas e externas e as regras, etc. Essa percepção de integridade, ela transborda, né? E a gente acaba atraindo, de certa forma, os melhores parceiros, colaboradores, clientes e por aí vai. Então, no nosso ver, o propósito de um compliance officer, o propósito de vocês é muito maior do que só seguir as regras,
tá bom? Mas muito bem, eu vou começar aqui, eu vou criar aqui um evento, aí eu tenho aqui uma lista de vários eventos que o próprio Compliacity já coloca para vocês, e aí você, quando seleciona aqui que tipo de evento que aconteceu, você tem uma descrição do lado direito do que é isso que você selecionou, quais são as observações que você tem que fazer, quais são as regras que tratam disso, e aí você começa a registrar. Aí eu vou registrar, sei lá, posso registrar até vou registrar aqui uma ata de um comitê, vou dizer que, vou botar aqui que é a ata do comitê de compliance, vou botar aqui um título, um extrato da ata aqui. Extrato da ata. E aí eu vou botar aqui, vou selecionar os documentos que são os documentos da ata em si. Bom, eu bem poderia ter aqui um desktop mais arrumadinho para mostrar para vocês, né? Mas é o que temos para hoje aqui. Botei 2 documentos. Vou pedir para os envolvidos dar um link, estou de acordo. E quem é que tem que se envolver aqui? Vou dizer que é o comitê de gestão. Vou selecionar aqui comitês. Vocês podem, de antemão, setar aqui em configurações quais são esses grupos, quem são esses comitês, tá? Eu vou só garantir que eu estou presente aqui nessa listagem, porque depois eu mostro como que os colaboradores de vocês recebem isso, tá? E criam um evento. Então, vocês podem criar aqui N tipos de eventos, assim, desde eventos de aceite de documento, até esses eventos que eu falei mais específicos, o erro operacional, comunicação com o regulador, vou botar aqui CVM, né? Comunicação com a CVM por isso, por aquilo outro. Reporte a Ambima CVM por denúncia recebida. Regulador. Falha ou atraso no envio de informação ao regulador. Irregularidade de operação entre gestor e colaboradores e fundo de investimento do carteira administrada. Resposta à comunicação para o regulador na hora que receber um ofício. Então, tem N eventos que vocês vão colocar aqui. E todo evento, necessariamente, tem uma parte envolvida, né? E a parte envolvida pode ser um grupo, né, que vocês pré-definiram, ou pode ser outros fundos, investidores, colaboradores ou terceiros, que são esses 4 objetos aqui, colaboradores, fundos, investidores ou terceiros, tá? Alguém fez uma pergunta para mim sobre a área de atalhos dos colaboradores e que tem a ver com as naturezas de evento que estão cadastradas no Compliacity. Então, se você é um administrador, você tem uma área aqui chamada naturezas de evento, na parte de configurações, que tem todas as naturezas de evento que o Compliacity colocou. E vocês podem criar naturezas de eventos próprias também, né? E é ridículo colocar um título de inscrição, qual é o risco padrão com o qual cada evento dessa natureza tem que nascer com. E aí tem 2 coluninhas aqui. A primeira coluna de checkboxes é para dizer se aquela natureza de evento está disponível para a criação de um novo evento. E a segunda coluna determina quais são as naturezas de evento que aparecem nos atalhos dos colaboradores, tá bom? Então, se você quiser filtrar o que aparece nos atalhos dos colaboradores, é basicamente através dessa coluna aqui. Muito bem. Eu estava falando para vocês que para cada evento de compliance criado, a gente tem que necessariamente ter um ou mais colaborador, fundos, investidores ou terceiros como parte envolvida. Então, por exemplo, isso é muito legal, porque eu vou entrar agora em todos os colaboradores, vou entrar aqui num colaborador qualquer, e eu vejo aqui uma ficha de compliance, um Facebook do compliance, de todos os colaboradores, todos os eventos, uma timeline do que aconteceu de eventos de compliance relacionado àquele colaborador, de pedidos de investimento pessoal, de aceites de documento, de atas e políticas, dos treinamentos que aquele colaborador fez ou está atrasado. Então, eu posso ter um controle absoluto aqui de tudo que aconteceu, desde a entrada daquela pessoa até a saída dela, o desligamento dela. A gente pode pedir, a gente tem um contrato com o Data Engine, que é uma ferramenta terceirizada. Vocês podem colocar aqui CPF, CNPJ, nome ou razão, faz uma consulta, e aí o Compliacity vai lá no Data Engine, e quando o PDF fica pronto, a gente resgata esse PDF e já cola aqui para vocês num comentário. E se eu clicar aqui, eu vou ver se aquela pessoa tem mídia negativa, processos na justiça, se é pessoa politicamente exposta, se está em alguma lista restritiva internacional, e por aí vai, tá? Falando em internacional, a gente tem até uma base de agenda regulatória internacional que a gente não acompanha no dia a dia, mas a gente disponibiliza para os clientes que têm operação lá fora, tá? Estou lembrando de algumas perguntas que fizeram já para a gente. Muito bem.
Fundos, investidores e terceiros é a mesma coisa. Eu vou entrar aqui no fundo e eu vou ver aqui esse timeline de todos os eventos de compliance que aconteceram com aquele fundo, tá? Lembrando que muitos desses eventos ligados a fundo, por exemplo, desenquadramento, ele acontece de forma quantitativa em outros softwares que vocês rodam aí dentro da casa de vocês, né? Que determina exatamente, olha, a gente ultrapassou tal limite, a gente desenquadrou por tal motivo, temos que reenquadrar. Por que a gente replica isso no Complete Asset? E vocês podem usar até APIs para poder comunicar os sistemas e poder fazer isso automaticamente. Mas a gente quer que o compliance ele faça uma análise qualitativa da postura da gente quando acontece uma situação dessa. Porque se a gente entra numa espiral negativa de não consegue reenquadrar, tem desenquadramento tributário, a gente perde os prazos para reenquadramento, o compliance está lá acompanhando aquilo e pode ajudar a construir caminhos para que isso não se repita, né? E a gente vai aprimorando o nosso programa. Investidores, a mesma coisa. A ideia aqui não é ser uma base de passivo, mas ter aqui, pelo menos, os clientes de alto risco que tem que ficar mais embaixo do nariz do compliance. Então, aqui eu vou logar, né? Olha, teve detecção de operação suspeita, teve comunicação ao COAF, teve uma porção de coisas relacionadas a esse colaborador, esse investidor, que agora eu tenho uma ficha completa para poder demonstrar a diligência para quando eu estiver sofrendo uma auditoria, uma visita de regulador, etc. E terceiros, idem. Vai ser uma lista dos terceiros vinculados à empresa. Eu vou poder entrar no perfil de um terceiro, ver todos os eventos relacionados, e eu posso ainda fazer um painel, eu tenho ainda um painel de due diligence, onde eu posso determinar, com abordagem baseada em risco. Então, se o risco desse terceiro é alto, dessa corretora, é alta, eu quero fazer uma periodicidade pelo menos anual. A gente já puxa da Ambima os modelos de questionário de due diligence que a Ambima disponibiliza para vocês. Vocês determinam um prazo de resposta para aquele terceiro, e aí todo ano, na data que vocês elegeram, o Complete Asset bate na porta daquele terceiro, solicita o preenchimento do questionário, recepciona esses documentos e fala, fulano, tá tudo pronto para você poder fazer a avaliação desse prestador de serviço, tá bom? E aí, assim, com o passar dos anos, né, se for anual, passou 5 anos, eu vou ter 5 eventos de due diligence prestador de serviço, cada ano com a sua devida pesquisa, tá bom? Na área de documentos, a gente guarda as nossas políticas, código de ética, formulário de referência, eu vejo aqui não só a última versão, mas todas as versões anteriores, o que mudou de versão para versão. Posso usar esse espaço aqui embaixo para registrar desejos de mudança nessas políticas. Então, sim, no dia a dia, às vezes a gente percebe, putz, isso seria legal mudar nessa política. Eu já anoto aqui, que aí quando chega o momento de revisar, eu já tenho uma série de pontos para poder ajustar naquele momento de revisão. A sede de documento é aquilo que a gente fez juntos aqui um registro de aceite, né? Que eu botei um grupo e me coloquei aqui. E aí a gente dispara, na verdade, esse documento, no caso, uma ata de um comitê, para os colaboradores específicos. A gente sempre sugere que vocês tenham um pacote de um evento de aceite de documento que seja um pacote de políticas 2022. No caso, um pacote de políticas com todas as políticas revisadas daquele período, né? Porque aí, dessa forma, vocês, quando entrar um colaborador novo, é só você adicionar um colaborador a essa campanha que já existe, e aí, automaticamente, esse colaborador vai receber todas as políticas que ele tem que aceitar, e aí você embarcou a pessoa nas políticas com um clique só, tá? Treinamentos, como eu falei, tem treinamentos de prateleira de dominando a ferramenta Complete Asset, isso todos vocês têm disponível, podem fazer esse mês, se possível. E a gente tem outros treinamentos de prateleira. Andem mandando e-mail para vocês essa semana, para quem não contrata treinamento com a gente, que é um treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, prevenção insider trading, conduta ética no ambiente de trabalho, LGPD. São treinamentos obrigatórios que os nossos advogados mantêm atualizados e sempre com o que tem de mais recente do ponto de vista regulatório, para vocês poderem simplesmente comprar e distribuir para os colaboradores de vocês e ter essa obrigação cumprida, né? E tirar essa dor de cabeça da frente e garantir que está todo mundo muito bem treinado.
Esses treinamentos já tem cerca de 3 mil alunos por treinamento, é muita gente. Então, virou realmente uma base de mercado. Fazendo esse treinamento, vocês podem dormir tranquilos que vocês estão com um benchmark bem nivelado com o resto do mercado. A gente manda todo ano um relatório anual de controles internos em documento de Word para vocês poderem preencher, que conversa com o sistema. E aí vocês vão colocar aqui nessa área o relatório, os apontamentos que foram observados e planos de ação respectivos para cada treinamento desses. Tá? E dessa forma, vocês conseguem, então, dar ritmo para os relatórios que vocês estão criando. Deixa eu só parar aqui para ver um pouco de Q&A, tá? A vigência das obrigações estruturais não poderiam funcionar como um alerta de revisar? Qual o melhor modelo que vocês indicam para atualizar essas obrigações conforme a atualização de políticas internas, documentos são feitas pela gestora? Giovana Duarte, ótima pergunta. Então, normalmente, Giovana, a gente faz uma dobradinha. Então, por exemplo, você tem eu tenho uma política de você tem que ter a guarda desse documento por 5 anos, ou você tem que produzir uma política tal. Aí você produziu a política tal, mas tem uma dobradinha na agenda que vai estar lá anualmente, revisar a política tal. Então, normalmente, a gente, quando cria uma obrigação estrutural, a gente já cria um comando periódico dentro da agenda para você poder acompanhar aquilo ao longo do tempo. E aí, se você, de acordo com a sua política, tem algum ajuste a fazer, eu faria esse ajuste dentro da agenda, dessa revisão periódica que monitora aquela obrigação estrutural, que normalmente é uma peça mais do seu alicerce, tá? E se a gente envia alertas de alterações legais, regulatórias, equipe de compliance, então a gente envia aqui, a gente tem toda essa central de alertas regulatórios, a gente avisa quando a atividade ela é nova, aparece com um tagzinho de novo ou alterada, então você consegue sempre saber exatamente o que mudou dentro do Comply Asset. E quando tem uma mudança muito grande, isso aconteceu nesses 5 anos, eu diria que mais 5 vezes, vai. É um código completamente novo, é uma resolução nova de PLDFT, a própria resolução 21, antiga 558, quando surgiu, aí a gente faz live, a gente chama o diretor da CVM para falar com vocês, a gente faz um processo educativo maior, tá? Para garantir que está todo mundo dentro da mesma página com o regulador. Qual a diferença entre planos de ação e eventos? Então, ótima pergunta. Acho que já passou aqui, né? Mas plano de ação e evento, né? Percebo que quando cadastro plano de ação, eles aparecem também em eventos. Então, eventos, Thalita, ele é para a gente, é meio que a mínima unidade de compliance, tá? Porque cada aceite de documento também é um evento, cada treinamento também é um evento, cada plano de ação também é um evento. E quando você cria um evento de uma investigação, por exemplo, também é um evento, tá? E a gente faz dessa forma porque depois é mais fácil de poder reportar para você e dizer o seguinte, quantos itens de plano de ação foram concluídos, quantos aceites foram feitos, quantos treinamentos foram realizados, é a nossa unidade mínima, tá bom? E a gente tem planos futuros de limpar essa área de eventos e deixar mais segregado para não ficar misturado, como você está falando. Eventos, que a Marcela Gasperini perguntou. Revisão de texto de políticas, mudança de regras, algo nesse sentido, pode ser criado nesse evento, sim, Marcela. Então, você pode dizer o seguinte, olha, a revisão das políticas você vai ter na tua agenda, porque é bacana anualmente você revisar a política, né? Então, você pode deixar para registrar essa evidência do ajuste das políticas quando aparecer na tua agenda, tá? Mas nada impede que você pegue um evento e faça assim, evento de... Teve uma alteração na política agora de última hora. Acho até que deve ter um evento aqui de alteração de política, né? Aí você coloca, alterei política tal. E você pode usar até esse evento para gerar um pedido de aceite para todos os colaboradores aderirem à política nova. Você pode editar a lista de eventos? Pode. Você pode... Tem várias formas de você editar a lista de eventos. Você pode filtrar de N maneiras. Inclusive, se eu faço um filtro assim de... eu vou fazer um filtro de natureza. Eu quero ver todos os eventos de, sei lá, de desenquadramento, tá? Aí, filtrei. Eu vou ver aqui e eu vou adicionar o meu dashboard. Aí eu vou botar aqui desenquadramento, tá? Posso botar um nome bonito aqui. Agora, inclusive, todas as vezes que eu abrir o Comply Asset, eu já vejo exatamente na minha cara, aqui no topo da página, esse filtro que eu acabei de fazer, né? Então, para vocês quiserem facilitar, vocês colocam assim, eu já quero colocar aqui na cara, no meu dashboard, todos os eventos que eu sou responsável.
Aí ele vai aparecer aqui 5 e você ver mais para poder ver todos, tá? Eduardo Souza, Dan, se a Asset já usar o Data Engine, tem como exportar as fontes extras? Tem sim, mas aí você do Data Engine, assim que você baixar o dossiê, você vai lá e arrasta para dentro do Compli Asset, tá? É por drag and drop mesmo. Rafael, Super Rafael, boa tarde. Com relação à carteira administrada, as mesmas são registradas no campo investidores? Então, a gente entende que deveria ser no campo de fundos, e a gente deveria ler fundos menos como fundos e mais como veículos de investimento, Rafael. Mas pode ser colocado como investidores também. Inclusive, recentemente, a gente expandiu a forma de cadastro de novo investidor para incluir pessoa física, pessoa jurídica e estrangeiros. Boa tarde. Quando cadastramos novos colaboradores, automaticamente é gerado eventos vinculados ao cadastro dele. Como que eu posso criar outros eventos que são vinculados a outros eventos? A gente não tem essa funcionalidade ainda, Rafael, mas tá no nosso forno. A gente quer muito que vocês possam dizer, todas as vezes que eu criar esse tipo de evento, esse tipo de cadastro, cada vez que eu embarcar um fundo, um terceiro, um colaborador, ou desembarcar, eu quero que essas ações aconteçam, tá? Então, isso aqui está no nosso backlog. E eu consigo, dentro de um evento novo, associar a uma agenda já existente? Sim, você consegue, Eduardo Gonçalves. Toda vez que você está aqui dentro de uma atividade, sei lá, eu estou dentro de uma atividade específica, monitorar o encerramento de ofertas públicas dos fundos. Aí eu sei que alguns encerramentos de ofertas de fundos aconteceram como evento. Aí eu posso botar aqui um evento relacionado aqui, dizendo que esse evento aqui ele está vinculado a essa agenda, a essa atividade, né? Porque ele é uma evidência do cumprimento dessa agenda. Tá bom? Maravilha. A parte de formulários é super interessante, então vocês podem construir o formulário que vocês quiserem, de pessoas, de pedido de investimento pessoal, de aprovação. E alguém perguntou para a gente como é que eu faço uma esteira de aprovação. Então, por exemplo, se você... eu tenho FDIC aqui, eu tenho uma área que está originando créditos. Eu quero que o Compliance investigue cada contraparte que a gente está negociando. E aí o Compliance pode vir aqui, cria um novo formulário, e aí cria as perguntas exatas. Quero essa resposta curta, essa resposta longa, esse múltipla escolha, esse valor monetário. Constrói aqui um formulário com blocos, tá? E aí direciona a equipe que está originando esse pedido a originar esse pedido através do preenchimento desse formulário. Aí é um sonho para a gente, porque tudo chega para cá já muito mastigadinho, exatamente com as perguntas que a gente quer responder, né? Tem aqui um relatório, nessa parte de relatório, que depois que a gente aplica a responsabilidade, que eu acho muito legal também, vocês conseguem ver de todo o nosso triângulo do compliance, que colaborador está mais atrasado, mais adiantado, o que está em atraso e não foi concluído, que é o mais urgente. Enfim, vocês têm uma visão muito, muito bacana de quem é de responsabilidade, tá bom? E aí eu vou aqui mudar para a visão de colaborador para tentar capturar um pouco dos valores que tem aqui, porque a gente já está nos finalmente, tá? Então, vão jogando as perguntas finais que vocês puderem, pessoal, e aí eu estendo um pouquinho mais para responder as perguntas. Mas na visão do colaborador, eu vejo aqui, Dan, você tem aceite de documento pendente, né? Aquela ata de comitê que a gente criou juntos. Eu tinha botado 2 documentos, então tem que botar aqui 2 documentos. Realmente, quando eu exporto um PDF de todo mundo que aceitou esse documento, ele aparece lá IP, hora, autenticação, qual documento, mas não mostra o documento em si. Mas por trás a gente tem a auditoria que a gente sempre vai conseguir demonstrar exatamente o documento que foi aceito por cada pessoa que aceitou o documento, tá? Eu vejo treinamentos pendentes, né? A gente já mostrei essa parte para vocês. Todos os documentos que estão em aberto, treinamentos que estão em aberto e todos que já foram feitos. E eu tô aqui na visão do colaborador, tá? Eu vejo todos os formulários pendentes de preenchimento. Compliance me mandou todo ano preencher a declaração anual de investimentos pessoais para bater minha carteira com os pedidos de investimento que eu fiz. Aí eu venho aqui, preencho aqui operações da sua carteira pessoal. Eu tenho que botar aqui o ativo, se foi compra ou venda, ou valor. Aqui, olha. Esse formulário aqui é construído 100% por vocês.
Eu criei dessa forma, vocês podem criar o formulário que vocês quiserem. A gente trabalhou a beça nessa funcionalidade e vale a pena dar uma conferida e usar ela dentro do... Tenho certeza que ela vai resolver muito problema de vocês, tá? Aí eu vejo aqui, olha, quais são os pedidos que o compliance me pediu como colaborador para apoiar na agenda regulatória e nos eventos de compliance. Os colaboradores também podem criar eventos de... Assim, os próprios colaboradores também podem... eles também podem ser gatilhos de eventos de compliance. Então, eu posso falar assim, olha, compliance, eu, Dan, tive um encontro com agente público. Aí eu vou lá e clico aqui para preencher, então, um reporte com agente público, né? Opa! Ou eu quero, eu fiz uma doação para uma campanha política, eu vou lá e eu proativamente vou lá e crio isso. Os eventos que tem esse tagzinho formulário aqui junto, é porque as perguntas que eu tenho que responder como colaborador foram customizadas pelo time de compliance. Tá? Então, se eu clicar aqui, aí ele vai me jogar aqui para um formulário que eu criei. E não me jogar para essa tela padrão, do compliance, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que a comunicação entre os colaboradores seja perfeita, né? Porque a gente vai, para cada evento criado por um colaborador, automaticamente o evento já fica vinculado ao colaborador, né? Então tem aqui, compra X do ativo tal pelo colaborador. Aí eu já tenho aqui a troca dos colaboradores, falo assim, olha, você está aprovado para fazer esse investimento pessoal, ou se foi um pedido para fazer uma atividade externa, você foi aprovado para fazer tal live, ou estamos de acordo com o teu conflito de interesses, vamos separar você dessa negociação, ou entendi, você recebeu essa informação material não pública, estamos incluindo esse ativo na nossa lista de ativos restritos. E aí tudo isso fica mapeado, vinculado com cada colaborador que preencheu dentro do próprio Compliacity. Fio, pessoal, 5 e 2, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Temos como... Oi, Tatiane. Olha, temos como realizar backup das informações? Tem. Você pode, a qualquer momento, de novo, baixar o relatório completo de tudo que vocês fizeram dentro da agenda, obrigações e eventos. São 3 planilhas diferentes, né? E você também pode sempre exportar o próprio PDF em si. E, claro, a gente também pode expurgar um banco de dados direto do banco de dados Compliacity. O que eu não mencionei para vocês aqui, que vai ficar tarde para mencionar, é que vocês também têm já dentro do Compliacity um canal de denúncias, que vocês podem botar no ar, um canal de LGPD, né? O canal de Compliance é a visão do colaborador. Vocês podem separar a empresa em grupos, vocês podem botar os colaboradores separados por departamentos, criar funções para cada colaborador, né, e customizar o visual de tudo que vai de dentro para fora do Compliacity. Então, tem outras informações super legais para tratar aqui dentro. E, disparada, a melhor forma de falar com a gente é pelo Compliacity, tá? Renata entrou com mais uma pergunta aqui. Oi, Renata. Em relatórios, tem como... Opa! Gente, estou tão feliz com as perguntas. A gente respondeu bem na hora que você estava lendo. Tá bom. No relatórios tem uma coluna em atraso de eventos no prazo. Tem coluna em atraso de eventos no prazo e em atraso de eventos em progresso. A somatória deles não bate com atraso de progresso. Tá bom. A gente atende isso no individual. Tá? Pode ter algum evento ocultado. Pessoal, maravilha, maravilha. Eu diria que eu consegui cobrir talvez 70% das dúvidas que foram colocadas no nosso formulário. A gente tem mais alguma enquete, Vicky e Laura? Dan, a gente tem mais uma última enquete, tá? A gente quer falar mais uns 2 recadinhos antes do pessoal sair, antes da gente finalizar. Então, enquanto a gente vai dando esses últimos recados, a Laura vai disparar uma enquete aqui, vocês podem ir respondendo. E, gente, a gente está muito, muito feliz com a interação de vocês. Teve muita pergunta aqui no chat com a gente. E a gente quer conseguir atender todos vocês. 1 hora passou voando, a gente nem percebeu. Então, a gente quer realmente responder todos vocês. O que a gente está fazendo? A gente colocamos uma enquete aqui
para a gente ver nossa próxima webinar, nosso próximo treinamento, o que vocês preferem. Então, vão respondendo enquanto a gente dá esses últimos recados. E todo mundo que entrou em contato com a gente agradece também que a gente está respondendo algum pessoal pelo chat e tudo mais. E a gente colocou aqui no bate-papo da webinar mesmo, alguns links. Tem o link de treinamento. Então, todo mundo que quiser, reforçando para quem, acho que se alguém não conseguiu prestar atenção no começo da webinar, a gente tem um link, tá? Para a gente fazer um treinamento com você, particular, com a equipe. Então, pode marcar com a gente deixou os links aqui. E só para relembrar também que o resultado do sorteio, dos 5 primeiros que postaram uma foto com a gente lá nos stories, marcando que estão assistindo a gente já separou os 5, tá? A gente vai divulgar, assim que acabar o webinar, a gente vai divulgar lá na nossa página. Então, quem não segue o Compliasset, já segue lá, @Compliasset. Vocês vão ver quem foram os primeiros ganhadores. E também quem postou depois dos 5 primeiros, a gente também vai tentar sortear e agradar o máximo aí de vocês, tá bom? Acho que é isso, a enquete. E vi que a gente fica com o compromisso de rever todas as perguntas que vocês colocaram e fazer um acompanhamento individual com vocês, tá bom? Sim. E todas essas perguntas também que vocês fizeram, gente, a gente tem um chat, como o Dan falou, dentro da Compliasset. Se por acaso a gente não conseguiu responder especificamente alguma pergunta de vocês, ou não ficou tão claro, ou acabou passando mais rápido, a gente não conseguiu entender, pode perguntar lá para a gente está disponível para responder essas questões. Tá bom, tá bom. E vale sempre fazer o treinamento dominando a ferramenta Compliasset como membros admins, membros usuários e colaboradores, tá, pessoal? Vocês vão encher o saco de me olhar, de me ver aqui na tela conversando com vocês, mas é uma boa forma de dar esse panorama geral. E aí depois fala com a gente para treinamentos individuais, também para a gente mergulhar mais a fundo no tema de interesse de vocês, né? E é isso, né, pessoal? Já encerrou a enquete, Laura? Já está encerrado. Já está encerrada, Vic. Já está aqui, está encerrada. Então, é isso. E aí a gente já colocou os resultados para vocês verem aí, já apareceu para todo mundo. Muito obrigada para todo mundo que respondeu e opinou aí. A gente vai olhar depois todas as perguntas, o que foi respondido, e a gente vai entrar em contato. A gente vai entrar em contato com o pessoal também que postou no Instagram, assim como a Vi falou. E a gente vai disponibilizar a gravação para quem quiser reassistir ou quem quiser compartilhar, tá bom? Aí a gente vai entrar em contato por e-mail com vocês. E agora eu quero ver todo mundo colocando isso em prática, tudo isso que a gente aprendeu. Pega hoje, essa semana, pega uma atividade, dá uma olhadinha, coloca uma evidência, conclui, para sentir o gostinho do projeto começando a se mexer, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo encontro, até a próxima aulão. Tchau, tchau.